Olá, bom dia, crianças. Como vocês estão? Tudo bem? Tia Aline tá com saudade. Acredito que vocês também estejam aí bastante saudade da igreja, dos nossos cultinhos na classe. E hoje a tia veio aqui para contar uma história bem legal para vocês. Só que de costume, como eu falo lá na nossa classe, lá na escola bíblica dominical, tanto a tia Aline quanto a tia Edilene, a gente sempre fala que essa história que a gente conta não é história de livro, né? De faz de conta, que a gente sempre fala que a história que a gente fala é da Bíblia. E hoje a gente vai estar falando também sobre uma história bem legal, uma história que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, tá? No versículo 25 a 37. Depois eu vou pedir para as mamães para estar lendo direitinho com vocês, mas hoje eu trouxe essa história para vocês de uma forma bem divertida, de uma forma bem lúdica, assim para a gente poder aprender brincando, tá bom? Então eu vou deixar a Bíblia aqui do lado e já a gente vai estar usando ela também, tá? Vou deixar aqui. E lembra que eu falei que a gente vai estar usando uma forma diferente de aprender? Então, a tia Aline fez aqui para vocês essa luvinha bem legal. Tá vendo? Uma luvinha não, uma luva bem grande, né? E aí a tia Aline vai colocar a mão aqui dentro pra gente começar a nossa história. E como eu falei, essa história, ela tá lá em Lucas, né? Vou chegar assim mais pra cá pra vocês poderem ver, tá bom? Ela tá lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 a 37. E ela é uma história que ela fala sobre uma parábola. Parábola é como se fosse uma história que Jesus pegava para dar ensinamentos para o povo, tá bom? Então vamos lá? A gente vai estar aprendendo sobre essa história. Ela é uma história maravilhosa que a gente ensina aí, a gente aprende aí muita coisa importante com ela, tá bom? A Bíblia diz, lá no livro de Lucas, né, como a tia falou, que Jesus estava conversando com um homem, né? Ele era um doutor da lei, como se fosse uma pessoa que interpretava e que entendia da lei, das leis naquela época, né? E aí ele fez uma pergunta para Jesus, mas ele queria deixar Jesus numa situação muito complicada. E aí ele falou assim para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus é muito inteligente, não é? E aí Jesus respondeu ele assim: o que está escrito na lei? E aí aquele homem respondeu para Jesus dizendo assim, e está lá na Bíblia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele assim: fazer isto e viverás. E aí aquele homem, querendo se justificar, disse a Jesus assim: e quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus então, para explicar melhor para aquele homem, para aquele doutor da lei, para aquela pessoa que era intérprete da lei, falou para ele que ia explicar de uma forma diferente. Ele usou a parábola do bom samaritano, que é o que a gente vai estar vendo agora, tá bom? E a história, ela começa assim. A Bíblia relata, né, nos diz que descia um homem, tá? Olha aqui, ó. Vinha um homem pelo caminho. Vou chegar ele pra cá pra vocês verem, tá bom? Olha pra cá, tá bom? Passava, né, descia um homem por aquele caminho. E, gente, de repente, quando ele começou a passar por aquele caminho, grudar aqui, peraí, ficou. Apareceram alguns salteadores, alguns ladrões. Olha, eles saíram de trás. Cadê? Vou grudar um aqui. Saíram de lá. E
Começaram a roubar ele. Pegou o dinheiro, pegou os pertences que ele tinha. E além disso, eles, bateram muito nele. Começou a bater, Bateu. Esse aqui também foi lá e começou a pegar. Olha lá, pegou o saquinho, olha aqui, Pegou o dinheirinho dele, tá vendo? Foi embora. E ele ficou todo machucado. Olha lá. Tá vendo? Tinha feridas nas pernas, nos braços, todo machucado, porque aqueles ladrões, bateram muito neles, bateu muito, muito, muito. Mas sabe o que aconteceu? Dando sequência à nossa história. Passava por ali também, no mesmo caminho, um sacerdote. Descia, caminhando, olhou. Passou por aquele homem, olhou, mas não se importou. Continuou indo embora, seguiu o seu caminho e foi embora. A Bíblia fala também que logo depois passou pelo mesmo caminho um levita. E aí, passou, chegou perto, olhou, mas também não fez nada. Continuou seguindo o seu caminho e foi embora. Mas a Bíblia fala que também, um samaritano vinha, com seu burrinho. Epa, peraí que ele virou aqui. Vamos virar esse aqui, vamos virar, O samaritano vinha caminhando pelo mesmo caminho, Quando de repente ele viu aquele homem caído no chão, Quando ele olhou, sabe o que ele fez? Ele saiu do seu burrinho e foi até ele, olhou. Sabe o que ele fez? Ele pegou o azeite que ele tinha, o vinho que ele tinha, jogou sobre as suas feridas, foi lá, amarrou, enfaixou ele para tentar, pelo menos, amenizar um pouquinho aquela dor que ele estava sentindo, já que ele estava muito machucado, muito machucado. Sabe o que ele fez? Ele pegou, colocou ele, peraí, deixa eu botar aqui, colocou ele no seu burrinho, deitadinho lá, e levou ele, sabe para onde? Para uma hospedagem, E aí foi lá, levou, foi seguindo e foi. Olha aqui, Vamos imaginar que aqui era a porta daquela hospedagem, da estalagem. Naquela época, era como se fosse um hotel hoje, Que a gente, quando viaja, a gente entra para passar a noite, para descansar, para a gente seguir a viagem, E aí, ele chegou lá, levou ele, cuidou das suas feridas, Como a tia falou, foi lá, cuidou dele. E sabe o que ele fez? Ele também, no dia seguinte, ele deu 2 moedas, 2 denários para o dono dessa hospedaria cuidar dele, continuar cuidando dele. E falou assim para ele: olha, se esse valor, essa moeda que eu estou te dando não for suficiente, quando eu voltar aqui, eu vou dar mais para você, eu pago. Quando eu voltar, eu pago o que ficou pendente, E aí, olha aqui, como é que ele ficou depois, Ele ficou machucado, gente? Não, ele ficou curado, Aquele homem tratou das feridas dele também e ele ficou bem. Mas o que a tia quer falar para vocês sobre essa história? Vou deixar aqui bonitinho para vocês verem, Jesus, ele pergunta para aquele doutor da lei assim: qual dos 3 te parece que foi o próximo?
daquele que caiu nas mãos dos salteadores, né? A gente viu que tinha 3, foi? Tinha um sacerdote, depois foi o levita e por último foi o samaritano, que foi lá. E quando ele viu aquele homem caído, né? Deixa eu pegar ele aqui, caído de novo aqui, para vocês verem. Quando ele viu ele caído aqui, ele procurou saber quem era? Não, né? Ele era um judeu. E naquela época, eles não se entendiam. Eram dois povos que não se entendiam. Era como se fossem inimigos. Mas ele não pensou 2 vezes em ajudar, né? Ele foi lá, independente de quem ele era, independente se ele hoje, no caso, se ele torcia para o mesmo time, se ele gostava das mesmas coisas, mas ele entendeu que ele era o próximo, ele entendeu que ele precisava de ajuda, né? Então, ele foi lá e ajudou, não é verdade? E Jesus, e aquele homem, ele fala assim para Jesus, na verdade, o meu próximo é aquele que ajudou com misericórdia, né? Para com aquele moço que estava caído lá no chão. E aí Jesus fala assim para ele, então vai fazer a mesma coisa, né? E aí, o que a gente aprende com essa história, com essa parábola aí de Jesus do bom samaritano? Que a gente precisa amar o nosso próximo, que a gente precisa se importar com as pessoas, que a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa, não é verdade? Deus, ele é amor e precisamos praticar esse amor diariamente, não é verdade? Nós somos como se a gente fosse um espelho, né, de Cristo. E se a gente se olha no espelho, quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? A gente não vê a nossa própria imagem, não é assim? Então, a gente tem que repassar, né, transmitir, refletir para o próximo, para aquele que está ao nosso redor, aquilo que a gente ganhou de Cristo. Quando a gente aceitou Jesus, a gente não passou a ser uma nova criatura, não é verdade? A gente passou a ser uma nova criatura. E se a gente é uma nova criatura, né, a gente tem o amor de Cristo e a gente precisa passar esse amor para Cristo, né? Nós somos a imagem que reflete o amor do Senhor, não é verdade? Então, a gente precisa colocar em prática esse ensinamento que a gente teve hoje, de se colocar no lugar do outro, amar o nosso próximo, né? A gente leu lá um versículo, lá na Bíblia, que fala, né? Deixa eu pegar aqui certinho para vocês, quando ele pergunta, peraí, vou colocar aqui, o que ele deve fazer, né, para herdar o reino do céu, e aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? De toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E o que mais que ele fala no final? Ao teu próximo como a ti mesmo, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A Tia Aline vai colocar uma música para vocês adorarem ao Senhor aí de casa, tá bom? E eu gostaria de perguntar a vocês se vocês gostaram e se vocês gostariam de receber uma atividade, né? Toda semana, todo domingo, relacionada ao tema, né, a história que a gente for trabalhar, tá bom? Então eu aguardo aí vocês já colocarem aí lá no nosso grupo, né, das crianças, colocando se gostaram, se querem que a Tia Aline continue fazendo as histórias. A Tia Aline preparou aí outros recursos para a gente estar ouvindo a palavra de Deus, um pouquinho, né? Já que a gente não pode estar aí presente ainda, falta pouquinho, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Daqui pra frente a gente vai ter aí outras vezes se encontrando, tá bom? Mamãe e papai, façam a leitura com eles no livro de Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 37, para que eles possam entender, compreender que tudo que foi falado aqui faz parte da palavra de Deus na Bíblia, tá bom? E até a próxima semana, tá bom? Um beijo, fica com Deus.